Vamos tratar agora sobre ainda a pontuação, falar um pouquinho sobre as reticências. O que seriam as reticências? Conhece reticências, os chamados 3 pontinhos? Exatamente, é sobre os 3 pontinhos que a gente vai falar um pouquinho aqui. Vou abrir aqui rapidinho para a gente entender um pouco melhor sobre essas questões que envolvem as reticências, tá? Bom, vamos colocar aqui o que seria. As reticências são os chamados 3 pontinhos. Tá? Então, para que elas vão servir? Primeiramente, vamos colocar aqui em roxinho. Para que servem reticências de modo geral? Afinal de contas, a gente quer saber. Elas podem indicar suspensão, quando a gente suspende, sabe, alguma coisa, ou interrupção do pensamento. Suspensão ou interrupção do pensamento. De repente, assim, em uma escrita, principalmente onde? Em texto literário, né? Quando a gente ou tem um corte num diálogo, alguma coisa assim, né? Por exemplo, suspensão ou interrupção de um pensamento. Vamos imaginar. Vou pegar aqui uma suspensão de um pensamento, quando a gente pensa da seguinte maneira. Eu desejava algo improvável. Olha lá. Ou seja, suspendeu o pensamento, né? Vamos pensar aqui. Essa primeira ideia aqui pode ser entendida como suspensão. Ou na interrupção de um pensamento. Por exemplo, eu gostaria de... Não. Deixa para lá. Gostaria de... Não, deixa para lá. Isso aqui é uma... Opa, interrupção não dá, peraí. Isso é uma interrupção. Eita, que ficou ruim ainda. Peraí, tô querendo escrever muito rápido. Interrupção. Certo? Então, claro, isso aqui vai depender muito do que, gente? Isso aqui depende muito da nossa interpretação, tá? Interpretação. Depende muito da interpretação. Então, vai estar muito mais ligado a que tipo de contexto? A contexto de texto literário, né? Concorda? Bom, pode trazer essa interrupção, essa suspensão, essa hesitação, por exemplo. Quer ver, ó? Isso aqui é uma interrupção, mas pode ser uma hesitação. Vamos colocar aqui, segundo caso, hesitação. Como eu posso dizer? Vamos colocar aqui, indicar certa hesitação. Ó. Indicar. Colocar hesitação. Ou uma interrupção de pensamento também. É como se fosse, né? Vou pegar aqui, ó. Porque não sei, digo, acho que sim, não sei, tá vendo? Isso daqui é muito comum nos textos do Machado de Assis. A gente tem a utilização da pontuação num período, num capítulo todo de Memórias Póstumas de Brás Cubas, em que ele trabalha com isso de modo maravilhoso, tá? Então, essa daqui a gente percebe uma ideia de hesitação, certo? Ou a gente pode ter também o uso de reticências para indicar para a gente a continuação, eu diria, um prolongamento de uma ideia. Depois a gente fala de
continuação, prolongamento de ideia. Como assim? Ah, quando a gente quer dar continuidade, prolongamento de uma ideia. Por exemplo, a estrada, a vista, tudo ali, vírgula. O carro, o asfalto. Tá vendo? Essa é uma ideia diferente. Você percebe que o uso de reticências é completamente interpretativo. A gente precisa muito de contexto para entender isso daí, muito do contexto. A gente pode ter também, vou pegar aqui, ó, 2 exemplos, que eu gosto desses exemplos literários. A gente pode ter ideia de movimento, ou continuação de um fato. Movimento ou continuação, que é aquilo que eu estava falando para você. Movimento ou continuação, por exemplo. Opa! E a chuva. Oh, meu filho. E a chuva caía. Olha lá. Movimento, certo? E a chuva caía. Ou de continuação. A vida passa. Também, né? Essa ideia de continuação ou de movimento, ela pode ser. Vou colocar mais um elemento aqui. A vida passa. Longa e turbulenta. Não, turbulenta não, vamos colocar uma coisa boa, né? A vida passa, longa e sossegada. Pronto, melhor. Longa e sossegada. Percebe? Então, tudo parte do quê? Da nossa capacidade de interpretação, de entendimento. Vai depender sempre, ó, vou até colocar aqui, ó. Toda essa leitura depende muito do quê? Do contexto utilizado, contexto de uso. Geralmente a gente vai encontrar reticências no quê? Em texto literário, né, gente? Muito mais comum em texto literário. Por exemplo, a gente também pode ter o uso das reticências, em texto literário principalmente, para chamar uma pessoa como um vocativo, como um chamamento. Quer ver? Chamamento. Evocação. Por exemplo, quem? Você já sabe que eu vou chamar o João, né? João. Saia daí. Ele disse. Como se fosse a fala de alguém. João, saia daí, ele disse. Como se fosse um chamamento, uma evocação. Percebe? Então, o uso das reticências pode indicar sim, né? Ou supressão de palavra, uma frase, alguma coisa, né? Para dar esse caráter, né, de entonação, de leitura. A gente pode pensar que depende muito, vou até colocar em vermelho aqui, mais usada em textos literários, porque tem essa capacidade interpretativa, né? Charge e tirinha. É mais comum que esse tipo de pontuação seja utilizada para esses textos, tá? Mais comum. Não quer dizer que vai ser isolado, não vai poder fazer uso desse tipo de estrutura de pontuação em outros elementos. Claro que pode, mas é mais comum para esse tipo de texto. Por quê? Porque parte dessa competência aqui, ó, de interpretação.
a gente tem que interpretar a utilização. Existe um valor semântico por trás daquilo, existe um sentido por trás daquilo. E valores semânticos e sentidos de interpretação são mais associados a textos que trabalham com essas figuras de linguagem, por exemplo, né, com contextos diferentes do usual. Fechou?